Esse vídeo do Papo de Amigo vai para aquelas pessoas que perceberam quão difícil é de mudar, de alcançar o objetivo que tanto desejavam. Pessoas que venderam para ela a ideia de que enriquecer é tão fácil como você comprar um curso, de ver que viu uma postagem de carros luxuosos e achou que era simples assim. De alguém que percebeu que por mais que ela tente, é difícil mudar. Para isso eu vou usar uma reflexão do texto bíblico em João capítulo 8. Alguns versículos de um texto muito conhecido, mas que vale a pena ser lido. Jesus, João capítulo 8, versículo 1 ao 11, não quero tomar muito tempo, vai ser breve, mas é importante ler para contextualizar. Jesus, porém, foi a Monte das Oliveiras ao amanhecer e apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. O mestre da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida do adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar as mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vai e abandone a vida de pecado. O 12 também. Diz que essa é a 11, vou ler o 12 também. Falando novamente, o povo diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós que Jesus, ao ser tentado por aqueles fariseus, para ver se ele cometia algum erro, isso deixa explícito o texto. Também é curioso notar que, ao ignorar a fala dos fariseus, Jesus ali estava dando uma oportunidade a eles, aos fariseus mesmo, de reconhecerem as suas falhas, de reconhecerem a sua própria religiosidade. Não que ser religioso é algo ruim, que até hoje é algo pejorativo, falar que é religioso, mas reconhecerem que eles viviam apenas pela aparência. Que eles também eram dignos de serem ali acusados de pecadores. Nenhum deles era capaz de condenar aquela mulher. Ao ignorar aquele momento, ele estava dando também à mulher a oportunidade de reconhecer de que realmente, pela lei, ela estava errada, que pela lei eles tinham o direito de apedrejá-la. Vê que pode vender a ideia errada de que se você seguir tudo certinho, todas as regras exatamente, tudo vai dar certinho, tudo vai correr às mil maravilhas. Mas não acontece assim. Que é o que Jesus, ao confrontar aqueles homens, foi necessário eles tomarem algo de o autoconhecimento. Eles têm que se olhar para si e compreender, perceberem que eles não tinham entendido até então as suas próprias falhas, a responsabilidade que eles tinham sobre sua vida espiritual, sobre o que eles estavam vivendo. Porque se fossem julgados pela mesma lei que estava condenando a mulher, eles também seriam condenados. É interessante ver que quando eles olham para si e percebem que não foi assim tão simples, não é tão fácil, cada um deles foi saindo, desde o mais velho até o mais moço. Os mais velhos a pesar mais, imaginam que pesar mais a sua consciência e reconhecer quão falhos, de quantas vezes eles podem ter tentado, de coração sincero, fazer a coisa dar certo. Mesmo assim falharam.
E ao reconhecer as suas falhas foram se saindo. Note que Jesus ficou, porque ele era o único que podia, tinha o direito e a autoridade de apedrejar aquela mulher. Ele era nascido sem pecado e não tinha nenhum pecado na sua vida. Nota-se que apesar dessa sua misericórdia, dessa chance dele, das pessoas se notarem, olharem para si, ele diz à mulher: vá e não peque mais. Vá e não erres mais. Vá e não continue com aquela vida que você estava. Vá e viva uma vida diferente. Acredito que essa frase também valeria não só para aquela mulher, para que não acontecesse o erro dela ser novamente levada a julgamento, mas também aqueles homens que queriam apedrejá-la. Que notassem que eles não estavam na posição de serem juízes e nem de serem carrascos de condenar e executar a ninguém. Em qualquer âmbito da vida, seja empresarial, conjugal, cristão, religioso, nem sempre você apenas obedecer às regras vai garantir a você o sucesso. Porque muitas vezes, nesse seu esforço de fazer algo, você vai errar. Você vai falhar algumas vezes, você vai tropeçar naquilo que você pensava que já conhecia, até que você vai amadurecendo. No relacionamento de marido e mulher, muitas vezes um cede para que não haja desentendimento, muitas vezes volta-se atrás e pede-se perdão. Num relacionamento cristão não é diferente. Quando aproxima-se de Deus, ao querer viver com Ele, conhecer a sua santidade, e ao perceber que nada que você possa ofertar seria digno do seu Mestre Senhor, parece às vezes que é até algo que cansativo, fadonho, mas reconhecer esse mesmo Mestre, em que ele diz no versículo 12 que Ele é a própria luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a própria luz, pois quem o segue está seguindo a luz. É Ele quem clarifica, é Ele quem direciona. Em outra parte da Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz aos que o seguem: vocês são os meus seguidores. A colocar esses seguidores como a luz, como Ele é, Cristo está chamando para a intimidade. Intimidade aos mesmos homens e mulheres que Ele sabe que irão falhar de alguma forma. Que pela lei eles nunca seriam capazes de cumprir a risca, do seu começo ao fim. Mas isso nota-se que, apesar de vender a ideia de que você cumprirá tal curso, você ficar enriquecido em pouco tempo, ou de se vender a ideia de que se você for para a igreja, você vai ser totalmente feliz, ou se tem até a ideia de que você só vai seguir a Cristo quando você não tiver nenhuma falha, nenhum erro, isso não irá acontecer. Mas ao olhar para si e reconhecer que em você há as suas capacidades, as suas limitações, isso traz uma leveza. Você sabe que é possível evoluir, é possível você melhorar, é possível sim você buscar intimidade com esse que é a própria luz, e que você vai ser a luz quando você estiver perto dele, pois ele mesmo te chama: aqueles que me seguem não andarão nas trevas. Ao andar perto dele, a luz que está nele refletirá em você. Não que cabe você o seu esforço de seguir a Cristo. Em Cristo, nós nota algumas características que poderia colocar como inteligência emocional, como ele conhece a sua própria identidade, em que Cristo, ao ser confrontado, ele não precisou provar àqueles homens o que ele estava fazendo, ele não precisou provar àqueles homens a eloquência, a profundidade da sua sabedoria naquele episódio. Ele precisou confrontar aqueles homens diante deles mesmos. Cristo não se fez como vítima, não se colocou como alguém que estava colocado numa sinuca. Isso é de autoridade, saber quem Ele é, para que Ele foi chamado. Cristo foi feito como alguém que
mostrou a eles que para viver o que era necessário viver, é preciso mais força de vontade, é necessário aprender que erra, é necessário viver um recomeço. Como ele disse, aquela mulher, vai, não peques mais. Ele sabia que todos tinham pecado, aquela mulher tinha, até aqueles outros que não tinham cometido adultério, eles tinham outros pecados, outros erros. Nossa, Cristo, que sabia o que foi para que ele foi chamado, ele continuou de cabeça erguida, não orgulhoso, sentindo superior aos outros, embora ele seja superior a todos nós, porque ele é Deus, mas a postura de saber que o que ele estava para fazer tinha que ser continuado a fazer, não ia parar porque os outros estavam confrontando, de que fosse difícil, ele continuaria fazendo. Ele não buscou ser misericordioso para ser bem quisto, popular. Hoje fala-se muito, não julgue as pessoas. Quem você pode julgar? Nem Jesus julgou. Na verdade, até nos versículos seguintes, no capítulo 8, se quiser ler depois, busque a leitura, ele fala do julgamento, que se ele julga, o julgamento dele é justo. Ele não fez isso para ser bem quisto pelas pessoas, mas para mostrar a elas que o padrão de Deus era superior a qualquer um que poderia fazer, e que para conseguir o sucesso, eles iriam errar algumas vezes, mas se seguissem a Cristo, eles teriam a oportunidade de continuar, pois Ele mesmo iria direcioná-los. Tomando para a sua vida empresarial, na sua vida conjugal, ou o que você quiser, observe o exemplo de Jesus. Tente, como que Ele falou, recomece. Perceba que você tem que ter na sua mente que o que você almeja fazer não pode não ser fácil, pode ser difícil, mas se vale o seu esforço. Então tente novamente, reconheça, olhe para si novamente, para si mesmo, reconheça suas falhas, suas limitações, reconheça suas capacidades, reconheça que você precisa seguir alguém para lhe mostrar o caminho. Tome um mentor na área empresarial, onde você quer chegar. Tome alguém que possa ser um referencial na sua vida conjugal para lhe ajudar. Em igrejas é comum ter um casal que trabalha que trabalha ajudando outros casais a serem bem-sucedidos, ter relacionamento longevo. Busque auxílio, direção de quem está onde você quer chegar. Veja o exemplo de Cristo, não se faça de vítima, coitadinho de mim, estou me impressionando, o problema está grande, apesar de ter passado a noite pregando, apesar de ter ajudado um monte de gente, apesar de ter muitas pessoas lá no templo querendo ouvir o que ele tinha para falar, ainda tinha gente que o confrontava. Ele não se fez de vítima ou de coitadinho, e continuou. Tome as características de Cristo, siga Ele. Convite para que faça, não siga apenas como um mentor de um mestre intelectual, mas um mestre espiritual, como o Senhor e Salvador de sua vida. Se isso for útil, se de alguma forma for útil, peço que curta, se inscreva no canal e, se possível, também compartilhe.